Muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talks. Muito obrigado pela presença, ainda que virtual, de todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema, na verdade, mais um código para confundir. Não, a gente traz uma pessoa aqui que vai explicar e traduzir. A gente vai falar sobre micro SaaS. O que é isso, afinal, e para quem que é dedicado, prós, contras e o que a gente pode aprender sobre mais esse código. Para falar sobre isso, para tentar simplificar esse acrônimo, como se a gente precisasse de mais um aqui em Travel Tech, Guilherme. Guilherme, que é Country Manager da Netática, e aproveito aí para perguntar, Gui, além disso, de onde você veio, qual é o seu histórico aí, e antes de mais nada, obrigado pelo aceite em falar aqui com a gente. Conta um pouquinho, quem é você, de onde você veio, qual a tua experiência aí resumida? Fechou. Fala, Lê. Bom, obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Acho que vai ser um bate-papo interessante. Bom, como você comentou, eu hoje conduzo a operação da Netática aqui no Brasil. Na verdade, estou no setor de tecnologia já há muitos anos, né? Esse ano completando aí 18 anos de desenvolvimento de software. Desses 18 anos, 14 só para turismo e 4 que foi uma época que eu fui para call center. Eu acho que dos projetos notáveis que eu trabalhei, eu fiz parte aí do comecinho da construção do Canguru, que, para quem não conhece, é uma plataforma para operadoras, né, aqui no Brasil, na América Latina no geral, né, que estão presentes em outros países também. Comecei por lá, acabei tendo uma interação com eles posteriormente, em uma joint venture que nós fizemos, chamada Canguru Business Intelligence, que foi uma junção de dois produtos que eu tinha desenvolvido com a T4W, e, enfim, e também pude trabalhar em todo tipo de projeto. Acho que a parte legal de poder bater um papo é passar por projetos que deram super certo, projetos que deram totalmente errado, projetos que são apostas, também tipos de trabalho, de poder empreender, de poder vender empresa, de poder falir empresa, de poder empreender fora do Brasil, de estagiar, CLT, PJ, enfim, navegar em todo o universo profissional. Então, acho que vai ser um papo interessante aí para a gente poder falar sobre o micro SaaS, que é algo que está muito em alta agora. O SaaS, no geral, também sempre esteve em alta, né, nos últimos 10, 12 anos, mas a parte de micro SaaS que está agora tomando uma conotação, a menos aqui, né? Então, acho que vai ser um papo interessante para poder falar um pouco do que é. Sim, muito bom. Gui, tem muita experiência aí, né? Não sei quantos anos você tem, mas pela experiência eu diria que uns 50 e poucos, é isso? 34. Legal, eu Comecei não posso cedo. deixar de fazer essa brincadeira. Tem muita experiência aí, na verdade é um elogio disfarçado. A gente quer ouvir mais justamente dessa tua bagagem aí. E para a gente começar aqui a entrar no nosso tema, né? A gente, em tecnologia, produtos, desenvolvimento, a gente ouve muito sobre escala, sobre agilidade, métodos ágeis, como fazer mais, melhor, num menor tempo para acelerar esse go-to-market, né? Essa entrega para o usuário, poder provar valor, enfim. Mas a gente sabe que não é tão simples, né? A gente sabe que tem vários desafios, talvez comparando lá o passado com o momento atual, hoje muito mais fácil, né? Mais ferramentas, melhores maneiras de se trabalhar, mas também a pressão pelo resultado, se não aumentou, isso não muda, né? E eu queria entender com você, dentro dessa nova nuvem aí de assuntos, inteligência artificial é uma delas, data, machine learning, etc., a gente tem micro SaaS e SaaS. O que é isso para a gente começar? O que é exatamente micro SaaS e, enfim, que mais informação você pode dar para a gente aí de maneira traduzida, digamos assim? Beleza. A parte de SaaS, né, não falando do micro SaaS, mas do SaaS, é algo que quase todos nós, que estamos, para quem está assistindo, para nós dois, utilizamos no dia a dia, mas às vezes não sabemos que estão na modalidade de SaaS. Na ponta do lápis, SaaS é Software as a Service. São termos, a gente vai acabar falando muito termos em inglês, né? Esses assuntos acabam, os movimentos acabam surgindo na Europa, Estados Unidos, então acabam chegando em inglês para cá, mas são softwares como serviço. Essa mudança aconteceu
basicamente quando antes a gente basicamente comprava CDs de disquetes com jogos ou com softwares específicos, né? E essa mudança se deu para, na verdade, eu não comprar, fazer um pagamento único para se ter algo, ou um pagamento por 2 anos e comprar uma nova licença a cada 2 anos, mas sim pagar mensalmente ou anualmente, depende do formato, né, da precificação do software, para poder alugar de fato um software. Então, basicamente, tudo que é SaaS hoje, pode pegar algo que é muito mundano para nós, um Netflix, por exemplo, está dentro da categoria dos SaaS, porque é basicamente algo que você paga mensalmente, é muito fácil de entrar, é muito fácil de sair, é muito fácil de se navegar, ou seja, não tem aquela cara de softwares extremamente complexos, então isso está muito mais voltado para o SaaS. O micro, basicamente, para o usuário final, ele não demonstra uma grande diferença entre o SaaS e o micro, mas eu posso comentar um pouquinho depois que esses nomes estão muito mais voltados para quem constrói os aplicativos e os produtos do que necessariamente os usuários, mas normalmente é mais fácil de identificar um micro SaaS, que é quando é algo muito micro no sentido de que resolve às vezes uma coisinha única, ou é um software que resolve algo para um nicho específico, não é algo que abraça o mundo inteiro, que tem uma fricção gigante para poder entrar no software, para poder se contratar. Legal. Então, não sei se a gente pode categorizar assim, você me diz. MicroSaaS ele talvez seja menos complexo, menos custoso, de uma implementação facilitada, enquanto o SaaS é o produtão que a gente já conhece, é um pouco mais caro, relativamente, né? Enfim, falando de custos, com um onboarding talvez que precise ser assistido para uma empresa maior, uma complexidade maior. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A ideia, por exemplo, do SaaS inicialmente, que acaba levando para o micro SaaS, por exemplo, se você, vamos falar do nosso universo aqui, turismo, né? Se você tem uma operação turística e você precisa ter um back-office financeiro para ver contas a pagar e contas a receber, por exemplo, você normalmente contrataria um software de back-office, né? Antigamente, Uhum. você contrataria uma licença de um software que é quase que intocável, quase que inacessível, e que tenha um treinamento, que tenha capacitação, que tenha um onboarding muito duro para você poder entrar nesse software e adequar o software com os seus dados, né? Quase Uhum. nula ou baixa customização. E aí quando você vem no SaaS, o SaaS ele tem a diferença de colocar tudo isso no ambiente online e com um onboarding com uma experiência melhor, tá? Então, assim, os softwares que nós já estamos acostumados a usar estão mais fáceis hoje de serem encontrados no SaaS do que hoje em licenças que você paga somente uma vez. E a parte do micro, na verdade, são essas pequenas partes que basicamente todas as empresas podem utilizar, que estão resolvendo pequenos problemas e não necessariamente eles promovem um onboarding ou um contato humano, vamos dizer assim. Então, Uhum. é a mesma coisa. Para eu entrar num back-office financeiro, eu preciso informar o saldo inicial da minha conta, quais contas, aí de repente se eu sou uma operação pequena, ok, parece fácil, mas ele também serve para operações maiores. Como é que eu faço? Eu tenho inúmeras contas bancárias, eu tenho inúmeros centros de custos, eu tenho inúmeras plataformas que eu emito reservas, passagens, hotéis. Então isso vai ficando cada vez mais custoso, né, do ponto de vista. Interessante. E, bom, para a audiência que está ouvindo a gente aqui, que é bem mista e ampla, né? A gente tem pessoas de produtos, pessoas de tecnologia, mas também pessoas que são potenciais clientes destas ferramentas, seja SaaS, seja micro SaaS, seja um híbrido. Tem prós e contras? Não estou tentando sempre dividir assim, mas você, como já tem uma boa experiência, não só como desenvolvedor, mas também conhecimento técnico e teórico, por que não? A gente consegue colocar em 2/6 de prós e contras para as pessoas se acharem aí, sei lá, se vão para um caminho ou pelo outro? Como que Sim. dá para a gente facilitar essa análise e comparação? Eu acho que o pulo do gato nesse assunto não tem a ver com o usuário final e nem com o cliente. Eu acho que todo desenvolvedor ou todo criador de produto digital, ele tem a missão de criar produtos que sejam bons o suficientes para que os usuários não tenham que entrar nessa discussão, por exemplo, de entender se está contratando um micro SaaS, um SaaS, ou um PaaS, o IaaS, ou seja, tem inúmeros acrônimos aí para outras coisas da tecnologia que ele não tem que entender. Então, por exemplo, os prós e contras que a gente pode pegar estão sempre mais voltados para o criador do produto, ao empreendedor, ao fundador, enfim, a qual nome a gente deve chamar, para quem está construindo de fato o produto.
Por um lado, você pega, né, SaaS, ele já é uma ferramenta que se entende que vai ter uma operacionalização um pouco maior, ou seja, para eu trazer essas empresas com operações turísticas um pouco mais complexas, eu vou precisar ter humanos e pessoas na operação para que possam conversar e extrair informações para poder implementar de fato o projeto. Eu aposto numa recorrência, talvez essa seja uma das únicas coisas que ambos estão no mesmo cenário, né? Ambos compartilham, porque o micro-SaaS e o SaaS, ambos apostam em recorrência. Então, o negócio de SaaS, as métricas do negócio são avaliadas completamente voltadas para a recorrência. Quanto eu recebo mensalmente, por quanto tempo um cliente específico ficou comigo pagando esse valor, qual foi o custo de trazer esse cliente, ou seja, são métricas específicas para negócios SaaS ou micro-SaaS. Já no SaaS também você já prevê um pouco de fricção, se tem operacionalização, vai ter fricção também para você fazer uma contratação, pegar os pormenores, as customizações, e a grande diferença está no crescimento. Quando você está operando ou criando ou desenvolvendo um SaaS e você começa a ter cada vez mais inputs e feedbacks dos clientes, você acaba querendo ampliar e crescer a plataforma e, consequentemente, uma parte dessa plataforma, a performance está vinculada ao fator humano. Ou seja, para eu faturar o dobro, talvez eu precise ter o dobro de colaboradores em uma certa área. Já no micro-SaaS, a ideia é que quanto mais crescimento eu tenha, mais eu consiga reinvestir em outros micro-SaaS. E que eu não tenha que expandir o suficiente esse escopo tecnológico para esse escopo não se transformar num SaaS. Obviamente que nada é uma lei, nada é escrito em pedra. Sim. Eventualmente o empreendedor encontra uma puta oportunidade de evoluir o micro-SaaS dele para algo que pode ser mais rentável e virar um grande SaaS, e vida que segue, cada um, na verdade, vai decidir como quer tocar. Mas agora uma pergunta provocativa. A gente sabendo que o nosso mercado ele é complexo quando a gente fala de integrações de produtos. A gente sabe que tem muito toque manual, tem muita ineficiência operacional por conta das várias necessidades que a gente tem numa jornada de compra, vamos chamar assim, de uma viagem usual, normal. MicroSaaS pode ser uma realidade para esse mercado ou ele é muito bonito no PowerPoint e quando a gente for executar não vai parar de pé? Ele é não só é bonito, como ele é maravilhoso aos meus olhos, assim. Porque vamos pegar assim, vamos falar sobre plataformas de reservas, né? Motores de reserva. Então, sim, por exemplo, como a Netática, como o Canguru, Infotravel, Woba, enfim, inúmeras que a gente pode falar que tem aqui no Brasil e na América Latina. A maioria deles, que tem aí mais de, no mínimo, 2 anos, 3 anos de existência, fatalmente acabaram se transformando em softwares que, com a sua própria evolução e com o avanço da época, eu diria que a grande maioria deles estão mais focadas em um core, que é mais como um monolito, como nós chamamos do ponto de vista tecnológico, ou seja, é um grande bloco onde ele é pesado para se movimentar, ele é pesado para você adicionar uma coisa nova, pesado para você pintar, virar, girar, ou seja, traz uma complexidade, apesar de estar resolvendo certos problemas. E quando você começa a falar de micro-SaaS, você ganha pequenas agilidades para resolver pequenos problemas que muitas vezes vão ser distópicos ao produto principal. Distópicos em várias coisas. Ao tempo de desenvolvimento, ao tempo de deploy, né, de você poder implantar essa funcionalidade, a precificação. Então é cada vez mais comum você encontrar motores de reserva criando pequenas funcionalidades, que além de micro-SaaS, hoje em dia é uma tendência muito alta de microserviços, mas isso daí é muito técnico, que resolvem apenas uma, duas coisas e vão virando produtos satélites, né? Que basicamente são realizados dentro de micro-SaaS. Então, eu vou dar um exemplo vivo. Por exemplo, na Netática, nós, como plataforma, temos integrações com GDS, com NDC, que também tem alta, companhias aéreas aqui na Colômbia, na Argentina, enfim. E como plataforma, nossa missão, uma plataforma multipaís, é atender vários países. Logo, eu, além de ter uma plataforma multipaís, eu tenho múltiplas customizações e complexidades de cada país. Eu acabo absorvendo a complexidade do Brasil, a complexidade da Argentina, e isso fica cada vez mais difícil de se deixar centralizado numa plataforma. Como eu faço para ter uma funcionalidade específica para Azul ou para Gol aqui no Brasil, sem que, sei lá, a equipe de desenvolvimento que toca em companhias aéreas no México
tenha que ser afetada ou que o tempo deles atrase o meu tempo aqui. A ideia é sair disso com uma pequena funcionalidade isolada da plataforma, conectada a pequenas APIs que a plataforma vai distribuindo. Com isso, um microSaaS já é possível. Se eu quero ter, por exemplo, nós comentamos aí outro dia, sei lá, buscar status de uma reserva num GDS sem ter que ou usar o terminal, ou sem ter que entrar no site, ou eu quero receber por WhatsApp, qualquer coisa assim. É possível de só conectar na API, criar uma pequena página, um ID, a credencial, aqui está o status. Você não precisou recriar banco, base, cache, infraestrutura, balancer, milhões de termos técnicos. Então, para nós, como plataforma no Brasil, tem uma oportunidade muito grande de servir esses pequenos gaps Que bom ouvir. E foi uma pergunta provocativa, muito mais para quem nos ouve, porque eu realmente vejo nas novas tendências ou nas novas possibilidades muito indo resolver essas ineficiências que a gente tem há muitos anos no mercado, né? Então, que bom que você respondeu isso. Acho que é uma resposta não só positiva, mas inspiradora e esperançosa para quem nos ouve, seja quem coloca a mão no código, seja quem está lá sentindo a dor no operacional. Ale, se me permite só complementar Claro. uma coisa, por exemplo, eu tenho conversado com outros empreendedores no universo de tecnologia para turismo e algumas agências especificamente que estão indo mais para o caminho de agência digital, mas não querem ser um cruzeiro, um monstro como uma OTA gigante conectada num metabuscador, por exemplo. Querem ser algo mais direcionado. E a parte legal é que hoje tem tanta ferramenta que você não precisa necessariamente saber código, mas você precisa saber um pouco de lógica, que são as ferramentas no-code, low-code, que é um papo aí para talvez um outro talk Acho aí que é um que outro. Já pode vir está a ter. marcado esse segundo Travel Sim, Tech Talk com Guilherme Ferreira. No code, low code. Afinal, o que é isso? porque tem tanta coisinha que, de novo, como plataforma, você tem uma lista tão grande para atender. Toda plataforma tem dois clientes, né? O cliente, que é quem paga, e o fornecedor, que é quem oferece o produto. E você tem que servir os dois lados, funcionalidades e fix, bugs e tudo para os dois lados. E às vezes uma agência, ou uma operadora, ou seja, um cliente espera tanto para entrar num backlog, numa lista, numa prioridade, e hoje em dia com APIs dos próprios fornecedores ou com essas ferramentas, pequenas coisinhas dentro de uma operadora, de uma agência, já são possíveis de fazer sem ter que esperar a própria plataforma de implementar. Eu não digo isso só porque estou em plataforma, mas eu digo assim, hoje é muito mais fácil de alguém se virar sozinho e não ficar esperando. Sim, excelente. Gui, encaminhando aí para o nosso final, fechamento. Queria ouvir de você o que você tem de recomendações específicas ou não de ferramentas que são microSaaS ou de ideias, sugestões que você pode sugerir mesmo ou recomendar para esse público que nos escuta e nos vê em relação a essa facilidade que microSaaS nos proporciona, né? Essa maior abertura. O que você tem aí de recomendações para a gente? Eu acho que a primeira coisa são assuntos tão novos que as comunidades estão sendo criadas agora. Então, no momento que a gente está conversando aqui, a comunidade mais experiente ou mais velha, se der para chamar assim, de microSaaS, deve ter o quê? Acho que nem um ano. Então, está tudo muito quente. As pessoas também estão experimentando e durante essa curva de experimentação tem milhares de oportunidades. Seja, sou desenvolvedor, não quero ter que entender de microSaaS, mas vejo um pool de ideias e quero ajudar as pessoas a materializarem, enfim. Tem uma série de comunidades que dá para indicar, como a comunidade microSaaS aqui do Brasil. Tem o SaaSDB também, que dá para colocar aqui na descrição, que isso é mais gringo, que esse não só mostra os SaaS específicos ou os micro SaaS, mas também mostra quais tecnologias estão sendo utilizadas para desenvolver eles. Então, se você já tem aptidão com uma certa tecnologia, você pode observar outros e falar, putz, que legal, olha o que fizeram, o que eu faço é possível. E dentro dessa comunidade de SaaS no Brasil, tem o diretório, que é diretório.microsaas.com.br, que tem lá todos os micro SaaS até o momento, né, mapeados no Brasil, que estão dentro da comunidade, que mostram o que fazem, se são criados por só um fundador, por mais de um fundador, se eles já estão faturando mais de R$ 1.000, de 1.000 a 10.000, se eles usam ferramentas gratuitas, se eles não usam. Então,
é a stack, como nós chamamos, né? Ou seja, é o leque ou é a receita de bolo que os caras estão utilizando. E acho que a minha maior recomendação para quem tem curiosidade, que é não só apenas eu falando aqui, ou você falando, ou qualquer pessoa também aqui do Travel Tech Hub, mas existe um termo e um movimento chamado Building Public, que é basicamente a construção em público, que uma série de empreendedores e empreendedoras aqui do Brasil têm Instagrams abertos que, de fato, mostram na prática, na realidade, como está sendo enfrentar os seus próprios SaaS e micro SaaS. Como eles estão construindo, como, de repente, hoje eu perdi 10 clientes. Por quê? E mostram publicamente o que aconteceu, o que deu de errado. Muito se foca no faturamento mensal, e que é lindo, maravilhoso, mas é aquilo, né? Faturamento pode ser 10 milhões e você pode gastar 9 milhões 999, né? Ou seja, lucratividade baixa. Mas nesses building public a galera mostra de fato os números reais. O que é legal e dá um certo conforto também de saber que tá todo mundo na mesma, assim, né? No sentido, todo mundo tá tentando, nem todo mundo tá despontando. Então é legal aproveitar que a comunidade está no começo. Muito bom, excelente. Acho que se eu puder pensar em um pouco da tua fala, para aqueles que têm medo de conversar sobre as ideias, né? Já tem gente que abre tranquilamente os seus erros ou a sua jornada de criação e desenvolvimento de produto, né? Acho que a gente caminha por um talvez por esse norte que é um pouco mais aberto, um pouco mais honesto, né, em relação ao desenvolvimento de produtos e soluções, que a gente sabe que é um caminho árduo, tem muitos erros, muitas decisões ali que a gente tem que tomar no meio do caminho e que algumas delas são duras, né? Mas, enfim, acho que fica aí também a recomendação de abrir mais as ideias para a gente colaborar mais. A gente é uma comunidade, o Travel Tech Hub nasceu como uma comunidade, é a plataforma de conteúdo também, mas eu acho que isso reforça esse ganha-ganha que a comunidade pode gerar, né? É uma plataforma também, são clientes de um lado, clientes de outro, outros fornecedores, mas não deixa de ser. E no turismo tem uma oportunidade gigantesca, Lê. Gigantesca. Assim, é o que me deixa mais animado de estar tanto tempo no mercado de tecnologia para turismo, porque se você fizer 20 buscas, você vai ver 18 sobre motores de reserva. Ou seja, existe um universo de coisas que nem existem ainda, de pequenas automações, coisas que você pega, sei lá, quantas agências tem no Brasil, sei lá, 8 mil, 9 mil agências, algo com ou para operadoras. É isso. Gui, queria te agradecer imensamente por essa pequena aula que a gente teve agora. Agradeço mesmo. Talvez tenha que gerar um certificado aqui para todo mundo aqui assistir. Que isso. Mas te agradeço mesmo. Acho que já tem papos secundários aí para a gente marcar. Tem muita informação que você passou aqui. A gente vai deixar na descrição essas recomendações e se você tiver mais, depois você me passa, eu coloco aqui. Mas obrigado em nome da comunidade também pela tua presença aqui, pelo seu tempo. Não, eu que agradeço e está sendo legal poder participar aí da comunidade também. Vai. E obrigado pela tua colaboração também. Para quem não sabe, o Gui é um dos facilitadores especialistas aí da comunidade Travel Tech Hub. Não por acaso, vocês viram o quanto ele sabe, o quanto ele conhece e parte das novidades aí tem o Gui presente. Então, 2024 vai ser o grande ano para a gente aí, novidades em breve. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. A ideia é essa mesmo, são conversas rápidas, objetivas, mas com bastante conteúdo para vocês se inspirarem de alguma forma e, se tudo deu certo, conseguirem levar para os seus negócios e criarem novos caminhos aí. Obrigado mais uma vez a todo mundo. A gente se vê online. Um abraço. Valeu, abraço.